chorar contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nós estamos entrando nesse minuto no Santuário da Vida, sua igreja doméstica, e hoje eu estou aqui, minha gente, com o nosso querido Ironi Spudário, que vai compartilhar com a gente essa experiência desse tempo da misericórdia. Esse tempo onde Deus, com abundância de graças, tem fortalecido o seu povo. Então vamos escutar tudo a partir desse minuto com o nosso querido Ironi. Seja bem-vindo, Ironi, a paz da misericórdia para você. Amém, Padre, a sua bênção, a paz da misericórdia ao Senhor, a todos vocês que estão conosco. Como o Senhor abordava, é um tema muito importante. O tempo da misericórdia não é um tempo permanente e sem tempo para acabar, mas é um tempo de misericórdia permanente com os dias contados. E em breve, muito mais em breve do que pensamos, chega o dia da justiça. E Deus tem dado grandes sinais sobre esse tempo da misericórdia, mas também alertando sobre o tempo que se aproxima da justiça. E é aquela pergunta que Santa Faustina disse a Jesus misericordioso: meu Senhor, por que esse tempo? Por que essa revelação? E Jesus disse: porque chegará o tempo da justiça, que sentirão saudade da minha misericórdia de uma maneira que não saberão nem como recorrer à minha justiça. Porque Deus, ele tem duas coisas que eu penso que ele é extremamente misericordioso, mas ele é extremamente justo. A medida da sua justiça é a medida da sua misericórdia. Como vamos experimentar nesse tempo que ele vem para que nenhum dos seus se perca, com misericórdia infinita, ele vem para julgar os vivos e os mortos também com justiça, da mesma intensidade da misericórdia. Então vamos aproveitar, vamos buscar a conversão, vida de oração, vida sacramental, batismo no Espírito, o sacramento do amor encarnado, o sacramento de Deus encarnado no irmão. Isso tudo nos ajuda a tocar o céu. Depois eu me lembro quando o Papa instituiu o ano da misericórdia, eu acho que isso todos vão se recordar. Ele disse que ele tinha pouco tempo e por isso ele estava sendo chamado por Deus a instituir o ano da misericórdia. Nós sabemos, o pontificado do Papa Francisco não é um pontificado extenso, de muitos anos, como foi, por exemplo, o pontificado de João Paulo II, o Papa São João Paulo II, o Papa da Misericórdia, o Papa da Família, o Papa da Juventude, o Papa missionário, que entendeu a partir de uma irmã dele, de raça, de sangue, Santa Faustina, que era preciso, mesmo diante de tantas controvérsias, instituir a festa da misericórdia. E esse tempo da misericórdia eu queria chamar as pessoas a participar, principalmente do dia da festa da misericórdia. Se nós queremos a indulgência plenária, nós temos requisitos, e são requisitos muito amplos para poder alcançar a indulgência plenária e o livramento de toda a culpa do pecado. Na festa da misericórdia, esses requisitos caem por terra. Se eu participo da missa, se eu me confesso, se eu rezo pela igreja, eu tenho o livramento de toda a culpa, de todos os pecados da minha vida até aquele ato. Então veja a importância da misericórdia. Muitos de nós, por um outro lado, pensamos que o maior ato de misericórdia de Jesus foi a entrega, a paixão, a morte na cruz e a ressurreição. Esse foi um ato sobrenatural de misericórdia que só Deus poderia dar à humanidade. Mas o maior ato, o mais sobrenatural ato de misericórdia de Deus não foi o da cruz, foi o de Pentecostes.
foi de deixar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não conseguiremos entender o que é a misericórdia, entender que a misericórdia de Deus é a medida da minha misericórdia para com o irmão. Deus não será mais misericordioso comigo do que aquilo que eu sou misericordioso para com o outro. Então isso tudo desperta em nós um grande desejo de santidade, de lutar enquanto temos a misericórdia na gota final, e que ainda é incomparável a todos os atos de misericórdia do mundo, aproveitar antes que chegue o tempo da justiça, e que é breve. Ironia, nós estamos vivendo também nesse tempo da misericórdia, um tempo onde as pessoas, mesmo estando vivendo um esfriamento, mas há uma sede profunda, há uma busca profunda das pessoas, porque os sociólogos falam de uma profunda insatisfação. A humanidade está vivendo uma insatisfação em todos os sentidos. Há uma busca tão grande que o índice de suicídio hoje é alarmante por conta dessa insatisfação. Como é que a resiliência da fé, a força da graça de Deus, o poder dessa misericórdia pode resgatar ou até consolar essas pessoas? Veja, hoje ainda o que o senhor está falando é muito sério. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de uma intercessora minha que ela é evangélica e que recebeu, ela é uma pastora praticamente da igreja evangélica, porque é uma grande missionária que viaja por regiões muito carentes do Brasil com a sua igreja, com os membros da sua igreja em missão. E uma que era referência para ela de fé se suicidou. Nós temos um índice de pesquisa que o índice de suicídio de sacerdotes nos últimos anos é maior que o índice de suicídio da população. O ano passado foram 27 sacerdotes que se suicidaram. Comparando o número de sacerdotes que temos no Brasil com o número de população que temos na nação, o índice de suicídio de sacerdotes é maior do que o índice de suicídio de toda o restante da população. Então isso é grave. Por um outro lado, nós vemos também que pessoas boas, pessoas bem-sucedidas financeiramente, na minha cidade, vou contar um outro exemplo, para tentar explicar isso que o senhor me perguntou. Um deputado, foi deputado federal, foi prefeito, seu pai foi prefeito, seu filho é o atual prefeito da minha cidade, era secretário do estado do Paraná, esposa deputada federal, uma família muito bem sucedida, uma família do bem. Ele se suicidou. Então, o suicídio não está só na vida de alguém que está aprofundado no pecado, que está aprofundado numa crise que não tem mais como sobreviver, porque não tem mais o que comer, porque não tem mais o trabalho, porque a empresa faliu, porque não tem mais o apoio social e nem familiar e nem comunitário no meio cristão. O mal do suicídio está em toda a sociedade. E o que é isso? A ausência da misericórdia. Não que Deus encolheu a sua mão, como diz o profeta Isaías, mas o nosso distanciamento da misericórdia. Nós deixamos de buscar essa misericórdia e por isso esse nível elevadíssimo de suicídio. A igreja, e quando eu falo igreja, eu falo a fé cristã, ela está vivendo um caos como nunca se viveu antes na humanidade. Escândalos, pessoas que abandonam a fé de uma maneira assim que a gente não consegue entender, pecados que são tão fúteis que você não consegue imaginar na vida de um líder cristão, aquilo, seja ele consagrado ou não, que não está uma dimensão de serviço, mas uma dimensão de entrega a Deus, e você não consegue imaginar por que aquela pessoa fez isso. Então, também aqui tem um lado bom de tudo. Por que Deus está permitindo isso? Nas crises é que se levantam as grandes manifestações de conversão, de milagres, de vidas consagradas, de homens e mulheres com parresia, de homens e mulheres com ousadia, de homens e mulheres com visão ampliada, com coração dilatado, que começam a viver uma alta medida de fé. E qual é o comparativo dessa alta medida de fé? É o Santo Evangelho. Começam a ver uma fé
tão sobrenatural como Deus viveu como homem e Deus no meio de nós. E isso vai transformar o mundo. Eu fui aos Estados Unidos pregar e eu não me sentia bem, era um cerco de Jericó. Eu comecei a passar mal e eu chamei o padre Manuel e disse: o que tem de errado? E ele me levou no 5º andar, Santuário Madonna Queen, Rainha da Paz, uma igreja de 5 andares lindíssima, na cabeceira do aeroporto de Boston. E ele disse: olha lá. E eu vi uma imagem enorme. Eu pensei, deve ser um outro santuário. Eu estou falando para ele que eu não estou bem, que tem uma opressão espiritual muito grande. Ele me leva a ver um santuário. E não era um santuário, era a imagem de Satanás, a 2ª catedral em honra a Satanás, levantada nos Estados Unidos. Tem uma em Nova York, agora uma em Boston. O Senhor mandou nós levantar um oráculo profético, que se o povo que estava nas trevas não permitisse a luz, ele derrubaria o templo das trevas. E aquele templo está rachando, aquela imagem está para cair, em 6 meses de oração de um povo que começou a orar. Então, se eu orar, se você orar, as trevas serão dissipadas, o império do inferno vai ruir, mas nós não podemos trocar Deus pelo demônio. Achar que o demônio é a solução, achar que a droga é a solução, achar que o pecado é a solução. Não, ao contrário, Deus é a solução. E Deus age de uma maneira sobrenatural na hora do sofrimento, da dor, que é a cruz. A cruz não é castigo, a cruz é oportunidade de milagre. A cruz não é ausência de Deus, ao contrário, Deus transformou a cruz, que era um sinal de maldição, de condenação, de morte para grandes assassinos, morrendo nela e tornando ela um sinal de salvação. É aqui que a misericórdia, nessa hora tão pesada do sofrimento, do suicídio, da dor, dessa desesperança que se instalou na humanidade, de clamar ao Senhor por tempos melhores. Por mim, eu passaria o dia inteiro escutando você, esse momento, tenho certeza você também, mas eu queria as suas palavras finais para todo esse povo que está nos escutando, em todo o estado da Paraíba e pelas redes sociais no mundo. O que você poderia falar nesse tempo de misericórdia, nesse tempo de tanto desalento e ao mesmo tempo de tanto assejo do amor sincero? A humanidade nunca foi tão infeliz, apesar de tanta comunicação. E um desafio hoje da evangelização, fazer as pessoas saírem do mundo virtual e voltarem para o mundo real. Esse é o desafio. Nós inauguramos, e Deus me falou isso profeticamente, uma década que eu dei o nome década de ouro. Nós vamos viver 10 anos de multiplicação, 10 anos de prosperidade, 10 anos de restituição, 10 anos de conversão. Mas para isso é preciso se desligar do superficial, do virtual e entrar no real. Lutar com aquilo que tenho a partir do meu nada. Porque se Deus permitiu algo na minha vida, é porque daquele algo Deus vai tirar um grande proveito. Então lembre nessa época, essa é a palavra profética. Deus entra pela porta que eu abro, o inimigo entra pelas brechas que eu não fecho. Então eu preciso fechar as brechas para experimentar a misericórdia de Deus. Eu tenho usado uma frase, são 3 frases de Santo Padre Pio para viver esse tempo de década de ouro. Jesus, meu passado, tua misericórdia. Jesus, meu presente, teu amor. Jesus, meu futuro, tua providência. E tudo vai mudar e tudo vai se transformar, porque Deus não te abandonará sem que você experimente a sua misericórdia. Johnny, muito obrigado. A gente prossegue aqui com você, porque afinal de contas, Deus te quer sorrindo. Isso estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.